20. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Podemos ler assim ou não? Sim. Vamos ler o que acontece. Diz assim: o próprio Jesus é um orador e ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Olhe para cá agora e preste atenção. Jesus, ele começa esse versículo e ele diz o seguinte: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então esta primeira declaração já joga por terra aí uma teoria que muita gente tem, que não existe negócio de demônio. Quem já viu o pessoal falando isso? Não existe nada, né? Tem gente até que infelizmente vira e fala assim: existem pessoas que são bastante ruins, não precisa nem de demônio para fazer nada de errado. Tem ou não tem, pessoal? Tem, quem diga. Só que a Bíblia Sagrada diz que toda criatura de Deus é boa. Como assim, pastor? Bom, todo ser humano foi criado para ser bom. Pastor, mas por que existem pessoas que são pessoas ruins? Porque essas pessoas estão sendo usadas, estão com uma forte influência de um demônio, ou de vários, na vida dele ou dela. Quem está entendendo? Bem? Haja vista que nós temos falado aí aos domingos sobre a questão do novo nascimento, de nascer de Deus, de ter a alma recriada, porque a criatura, ela não entra no céu, quem entra é o Filho, e só é filho, só se torna filho quem recebe Jesus, enfim. E vale a pena ressaltar aqui, pessoal, que todas as pessoas, antes de receberem Jesus, antes de entregarem a vida a Jesus, todas as pessoas, sem exceção, elas são alvos dos demônios. Está certo? Por isso que ele diz aqui: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, aí ele complementa dizendo, você vai entender, ele diz: certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, em João 8,32 diz lá o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando começamos a ouvir a palavra, entregamos a vida a Cristo, os demônios são expulsos, e o reino de Deus chega. E isso acontece na vida de todos. Aconteceu na minha vida. Esse papo aí que muita gente diz, né? Tem gente que fala assim: só acredita que o demônio foi expulso da vida da pessoa quando vê a pessoa manifestando. É ou não é? Tem igreja até que tem essa filosofia, mas não. Irmãos, a pessoa, ela é liberta pelo ouvir a palavra, que é a verdade. Essa palavra tem o poder de libertar, independente se a pessoa manifesta na igreja ou não, independente se a pessoa algum dia manifestou, ela foi liberta em nome de Jesus. Amém? Estamos entendidos até aqui? Pastor, então isso é automático? É. Pastor, mas por que muitas pessoas, às vezes, acontece até em muitas igrejas, né, pessoal, que acontece onde tem reunião de libertação, por que muitas pessoas, pastor, toda semana manifestam com o espírito imundo da igreja? Por quê? Boa pergunta, né? Irmãos, por um simples detalhe que eu quero ver para você agora,
no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Vamos lá, rapidinho. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Pronto? Mateus 12, 43. Antes de lermos, eu gostaria que você olhasse para cá. Eu quero ensinar algumas coisas aqui para você, desmistificando muitas coisas que de repente você possa ter aprendido lá fora. Por exemplo, irmãos, é comum às vezes nós observarmos em certos lugares que quando uma pessoa manifesta com um espírito imundo na igreja, é comum às vezes o pastor pegar aquela pessoa, trazer na frente, quem já viu isso? Já? E começar a entrevistar, perguntar qual o nome do demônio, o que está fazendo na vida da pessoa, isso, aquilo. E muita gente, uma vez uma irmã perguntou para mim se isso era certo ou era errado. E eu falei para ela o que eu vou falar para você. É completamente errado. O diabo, ele é tão sujo, ele é tão pernicioso, que quando ele dialogou com Jesus no deserto, ele tentou enganar quem? Ele tentou enganar o próprio Jesus. O diabo, uma vez, ele se transfigurou como se fosse anjo de luz e apareceu no monte para conversar com um homem chamado Maomé. Quem já ouviu falar? Profeta islâmico hoje, mas que um dia foi profeta do verdadeiro Deus. E Satanás, transfigurado em anjo de luz, enganou aquele profeta, que era um homem de Deus. Então, com o diabo não tem o que, pessoal? Não tem conversa. Com o diabo não tem assunto. Com o demônio, o que nós precisamos fazer quando há uma manifestação é imediatamente usar o poder de Deus e mandar aquele mal o quê? Embora. Nós, na igreja evangélica do Bom Pastor, sabe qual é a nossa oração a Deus, irmãos? Que venha se cumprir a palavra de João 8. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque entendemos que, como eu falei para você, não precisa alguém manifestar. Aliás, existe casos que a pessoa às vezes manifesta, mas manifestando ou não pela palavra, todos são, que é, pessoal? Libertos. Então a gente não pode fazer essa apologia que é feita hoje em dia, Muita gente até às vezes fazendo doutrina daquilo que o capeta está falando. O capeta não tem crédito nenhum, não pode. E o mais importante, não se deve expor a pessoa dessa maneira. Porque, pastor, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo quando a pessoa está possuída pelo demônio. Existe uma possessão que é parcial e existe uma possessão que é total. A parcial, a pessoa, ela consegue ver tudo que está o quê? Porém, ela não consegue ter atitude de parar de fazer aquilo. E existe a possessão que é total, aonde a pessoa, quando ela acorda, ela não lembra de nada. Pastor, então de repente muita gente é que às vezes é preso porque fez isso, fez aquilo e fala que não lembra de nada. Pode ser que seja verdade? Pode ser, irmãos. Eu não estou defendendo aqui quem quer que seja, mas muitas coisas terríveis que acontecem no mundo
são porque essas pessoas são possuídas pelo demônio, que vai lá e faz, assassina, faz isso, faz aquilo outro, porque lembrando que toda criatura de Deus é o quê? É boa. Por isso que muita gente não entende a justiça de Deus. Muita gente fala assim: ah, mas como é que pode um indivíduo que matou, que roubou, que fez isso, fez aquilo, recebeu Jesus, está tudo certo, vai para o céu? Se ele se entregar de todo o coração para Jesus, sim, ele vai para o céu. Não se esqueça que o plano de Deus é fazer com que a pessoa, que a alma da pessoa venha a nascer de novo. As coisas velhas se foram, eis que tudo se fez. Então, se era bandido, meu irmão, a partir do momento que recebeu Jesus, se entregou a Jesus, ele está ali para viver uma nova vida. Diga graças a Deus. Amém? Mas voltando para aquilo que a gente estava falando, pastor, por que acontece de muitas pessoas não conseguirem ser libertas? Eu vou ler aqui e vou explicar para você. Vamos lá, versículo 43. Jesus ensina assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem. Como é que o espírito imundo sai do homem? Como é, pessoal? Quando é o quê? Expulso. Não existe outra forma. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não aceitaram Jesus, não receberam Jesus, que seja, e que são pessoas boas, são pessoas de excelente caráter. Eu sei, mas ainda existe um domínio ali de demônios. A Bíblia é verdadeira. Meu irmão, esse domínio só sai quando a pessoa entra debaixo do domínio de quem? De Deus. Quando isso não acontece, vai ter lá. Às vezes, os demônios não operam diretamente na vida daquela pessoa para ela ser uma pessoa ruim, mas fazem da vida daquela pessoa uma vida o quê? Ruim, colocando doenças. Sim ou não, pessoal? Colocando vícios, colocando dissensões dentro da família. O que mais se vê hoje aí na família são o que, pessoal? São dissensões. Sim ou não? A instituição chamada família está cada vez mais perdendo o quê? Perdendo força. Coisas que você vê, veja bem isso, né? Jesus até disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E o amor para com as coisas certas, o amor para com as outras pessoas, o amor para com quem? Para com Deus. Então você veja que muitas coisas que antigamente as pessoas faziam, mesmo sem conhecer Jesus, hoje foram se perdendo. Senhor, o respeito pelos pais, o respeito entre um irmão e outro irmão, aquela união da onde a família, o pai conversava com o filho conversava com o pai, né? Hoje em dia eu costumo até dizer, falar, e é a verdade, hoje em dia com o avanço da tecnologia, você vê que a família, quando tem a oportunidade de estar todo mundo junto, aí um está vendo televisão, ou está fazendo, ou está no computador, ou está não sei onde, e não existe mais o quê? Diálogo, união, não existe. São coisas que estão se perdendo, e de certa forma, irmãos, tudo por uma influência de quem? Jesus foi claro, irmãos. Jesus falou que o mundo inteiro ele jaz em quem? Maligno. Por isso que ele falou para mim, para você, para todos que são discípulos, ele falou assim, ó: vós não são desse mundo. Sabe o que Jesus quis dizer para a gente? Olha, vocês estão aí, mas não vivam como eles vivem. Não façam as coisas que eles fazem, porque o mundo inteiro jaz é domínio dele.
Mas voltando para o entendimento, Jesus está ensinando aqui que quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia chega ao ponto de comparar a nossa vida com uma casa. Tá? E a casa é lugar de quê, pessoal? De morada. A Bíblia chega ao ponto de dizer, Jesus fala assim: eis que estou à porta e... Qual porta é essa? Do coração. Aí ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A Bíblia diz também que o nosso corpo, essa casa aqui, é templo do Espírito Santo de Deus. Ou deveria ser, né? Que nem todos fazem da sua vida templo de quem? Do Senhor. Então, quando os demônios eles são expulsos do homem, eles vão vagar. Só que não achando tranquilidade, não achando para si morada, eles pegam e falam assim, olha o que eles dizem, versículo seguinte, versículo 44. Então diz, o que ele diz? Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando a achar três coisas. Diga comigo: desocupada, varrida e adornada. Olha para cá agora e presta atenção. Quando ele decide voltar, diz a Bíblia que ele não volta sozinho. Ele traz 7 outros espíritos. Quando uma pessoa vem na igreja, ouve a palavra, olha a seriedade da coisa, irmão. Ouve a palavra e abre o coração para a palavra, esta palavra faz com que haja na vida da pessoa uma libertação. Amém? Manifestando ou não manifestando. Só que quando muitos saem da igreja e voltam para o mundo, para lá para fora, para o seu habitat natural, para as coisas que deixaram lá fora, as pessoas lá fora voltam a fazer as mesmas coisas que estavam fazendo. Esqueceram-se da palavra de quem? De Deus. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, irmãos, ela tem o poder de limpar e adornar a casa. Amém? Porém, esta casa não pode ficar desabitada. Quem está entendendo, pastor? Você compreende isso? Meu irmão, se eu não dou atenção à palavra, a minha casa, a palavra veio, limpou e adornou, tirou tudo que era sujo, tá? Só que eu não dou atenção, eu esqueço, volto a fazer as coisas que eu estava fazendo. Jesus vai poder ficar em mim? A casa vai ficar o quê? Desabitada, vazia. E quando aqueles espíritos que saíram, e não se iluda, meu irmão, ele saiu, mas ele vai tentar voltar. Se ele voltar e achar essa casa desabitada, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai entrar de novo. E a casa que estava varrida e adornada, essa casa vai voltar a ser antro de sujeira. Você compreende isso, irmãos? Por isso nós pregamos nesse ministério seguinte, que precisamos levar as coisas de Deus a sério.
Não vai adiantar aquela pessoa chegar para Deus naquele grande dia: ah, Senhor, mas eu não ouvi a tua palavra do jeito que eu deveria. Meu irmão, olha, hoje, graças a Deus, todas as pessoas estão tendo esse privilégio de ouvir a palavra, e a palavra entra e faz faxina. Sim ou não? Limpa. Só que só isso basta. É preciso que eu viva na prática dessa palavra, para que Jesus venha entrar dentro desta casa. Porque quando Jesus está dentro da nossa vida, meu irmão, pode vir os demônios que quiserem tentar voltar, eles vão chegar e vão bater em retirada, porque maior que vai ser aquele que está dentro de você do que aqueles que estão fora. Quem está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você compreende isso ou não? Sim. Por isso que você vê, uma vez eu orei para uma senhora. Essa senhora estava com câncer. Essa senhora já tinha perdido o cabelo. E quando fizemos a oração, passamos-se os dias, o cabelo dela começou a crescer. Ela foi fazer um outro exame e foi constatado que o câncer já não existia mais. Pastor, mas o que tem a ver câncer com demônio? Você lembra quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro? Ela estava lá com febre, e a Bíblia diz que Jesus, se dirigindo à febre, mandou que a febre a deixasse. Alguém poderia, mas febre tem ouvido para ouvir? Meu irmão, se Jesus chamou aquele espírito de febre, é porque existe um demônio com o nome de quê? Para outro, Jesus expulsou o demônio da surdez. Ele é bem claro, ele fala. E a pessoa voltou? Pastor, então existe um demônio que é surdo, e se ele está na pessoa, a pessoa fica surda? Exatamente isso. Pastor, existe um demônio que é chegado a umas e outras, e quando está na pessoa, a pessoa também tem aquela aptidão? É isso mesmo. Certo? Então, quando esse demônio ele é expulso, ele sai, mais cedo ou mais tarde ele vai querer voltar. Quando essa senhora contou o testemunho na igreja, foi curada, glória a Deus, o tempo foi passando, e parece que ela foi o quê? Se esquecendo daquilo que Deus havia feito na vida dela. Começou, irmãos, não perdi uma reunião na igreja, começou a ser crente turista, parecia só de vez em quando. Procurava, ia falar: ah não, pastor, eu estou sem tempo, não sei o que, tal. Foi passando o tempo. Um dia ela chega na igreja desesperada, chorando. Ela voltou a sentir os sintomas. Ela foi no médico, o médico passou exames para fazer. Ela foi fazer exame e foi constatado de novo o quê? O que aconteceu, irmãos, espiritualmente falando? Aquele demônio que é responsável por colocar câncer na pessoa, ele pegou ali, ele voltou. Você compreende isso? Irmãos, não podemos abrir a nossa vida para essas entidades malignas. Aí alguém pode falar: pastor, mas ninguém sem consciência vai abrir a vida para o diabo entrar. Tudo aquilo que fazemos fora da palavra, estamos convidando Satanás a entrar na nossa vida. De quem vai ser a sua morada? Ah, pastor, minha morada vai ser para sempre de Deus. É isso? Então, glória a Deus, fique firme nesse propósito. Amém? Porque ele saiu, mas ele fica
ser andando ao derredor, procurando a quem possa tragar. E se nós dermos uma brecha, ele vai entrar. Você lembra que eu falei no domingo aqui, irmãos? A questão da pessoa que às vezes se pressiona a boca para glorificar o diabo com palavrão. São brechas. A pessoa começa a falar palavrão que não glorifica a Deus, glorifica a ele, ao diabo. E aquela brecha ali já é o suficiente para quê? Porque, entenda isso. Como que se entenda isso? A presença de Deus não pode habitar aonde existe o pecado. É simples assim, irmãos. Você está entendendo? Por isso que lá 1 de João, capítulo 1, versículo 9, o Senhor Jesus ele fala: olha, o bom é que não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É como se ele dissesse: é impossível que alguém não erre. O ser humano é ou não é? Mas na mesma hora, irmão, nós devemos se achegar a Deus e falar: Senhor, eu errei, eu fiz isso é errado, eu falei isso, não deveria ter falado, me perdoa. Ao perdão de Deus vem, a casa permanece limpa e o morador, que é Jesus, o Espírito Santo, permanece dentro de nós. Amém? Mas quando não há uma confissão, há uma acomodação. A pessoa está fazendo o que é errado, Deus está mostrando lá, e a pessoa endurece o coração. Deus ele pega e sai. A casa fica o quê? E aqueles demônios que estão ao redor, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar. E diz a Bíblia que o último estado dessa pessoa será pior do que o primeiro. Meu irmão, não abra a sua vida. Esse é o recado de